Shalom, shalom, a paz do Senhor, seja bem-vindo ao nosso canal. Mais uma vez, eu sou o pastor Eclésio e vamos, neste vídeo, nós vamos dar continuidade ao estudo que nós temos realizado, baseado, fundamentando panorama bíblico, panorama de cada um dos livros da Bíblia, né? Nós já falamos aqui sobre todos os 6 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio e Josué. Agora, nós vamos falar sobre o livro de Juízes. Se você não viu ainda os outros estudos, né, quando você terminar esse vídeo aqui, você procura aí na nossa relação de vídeos, certo? E você pode estudar, fazer sua playlist, como você quiser. Os vídeos estão aí disponíveis de forma gratuita para que você possa ter um aprofundamento no seu aprendizado e no conhecimento bíblico. Porém, antes eu preciso que você me dê um apoio. Eu preciso, como é que você pode me apoiar? É dinheiro? Não, certo? Eu não estou te chamando, não estou pedindo para você mandar dinheiro para mim, eu estou pedindo para que você se inscreva no meu canal, certo? Que está aí embaixo, você clica aí ó, em inscrever-se, se inscreva no meu canal e que você faça mais uma coisa, dê o seu like ou o seu dislike no vídeo, depende, se você não gostou, você pode ir lá dar o dislike, mas eu sei que você vai gostar, então você vai lá e dá o like. E mais uma coisa, você conhece mais gente que gosta do conhecimento bíblico, que quer aprender sobre a Bíblia, que quer desenvolver, então faz o seguinte, pega o link desse vídeo, compartilha no seu WhatsApp, compartilha para, se você é um líder, é um professor de escola bíblica, é um pastor, não importa qual seja a função que você exerce, ou simplesmente é um estudioso da palavra de Deus, essa é uma oportunidade de você cumprir o vídeo do Senhor, de levar a outras pessoas o conhecimento da Bíblia, pessoas que amam a palavra, compartilhando. Compartilhe no WhatsApp, compartilhe no Facebook, compartilhe no Instagram, não pode link, né? Mas compartilhe onde você tiver uma relevância dos seus textos, uma relevância de pessoas, de amigos, né? Entre eles, para que todos possam ter acesso, tá bom? Então vamos lá, vamos começar, né, o estudo do livro de Juízes, né? Primeiro, uma coisa importante que a gente precisa entender é o seguinte, é como eles eram escritos e aonde eles se posicionam originalmente, certo? Na estrutura hebraica de escrever a Torá, o Shumar, né, e o Tanar, que é basicamente, você vai entender mais sobre isso lá no primeiro vídeo, onde eu falo sobre o panorama do Pentateuco, especificamente, na verdade o panorama da Torá, né, do Shumar, você vai ver essa palavra lá, né, C-H-U-S-C-H-U-M-A-S-C-H, isso, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, da Torá escrita, da própria Torá, segundo os judeus. Entender o seguinte, que o livro de judeus sobre o conceito, o contexto de divisão da Bíblia, que é estudado normalmente nos seminários aqui no Brasil, ela se situa entre os livros históricos, né? Então, primeiros livros, o Pentateuco, os 6 livros seguintes são chamados de livros históricos, né? Então, é ali que os Juízes se situam. Entretanto, essa mesma estrutura não é a estrutura que você vai encontrar na Bíblia judaica, né, na estrutura judaica, onde eles chamam de Tanar, os livros escritos, a Torá escrita. Então é Tanar que é chamada a Torá escrita. E o livro de Juízes, ele está situado entre o que são chamados de Neviim, né, ou profetas anteriores, né? Então são os primeiros profetas, como eles chamam. Esse livro está ao lado de Josué, está ao lado de outros livros. E quando a gente for aprendendo sobre isso, nós vamos compreender que existe essa diferença, né, da visão dos judeus sobre os livros, da colocação, porque, por exemplo, a gente tem a ideia, inclusive, de que Daniel é classificado como profeta, mas para os judeus não, né? Então isso é um detalhe super valioso, né? Então essa classificação, ela foi uma classificação que foram feitas pelos sábios chamados Rishonim. Então os Rishonim é que fizeram essa classificação e que os judeus hoje levam em consideração, né, no estudo bíblico dele, diferentemente do resto, pelo menos aqui no Brasil, do estudo dos outros livros. Mas vamos dar agora continuar.
né? Continuar para que a gente possa entender, né? Então, o período em que o livro de Juízes foi escrito, né? Primeiro, o nome hebraico, que é Shoftim, e segundo, o período que foi escrito foi entre 2519 e 2831. Então, ele narra a história dos juízes cujo conhecimento direto de Deus permitiu-lhes agir como líderes dos hebreus contra a opressão de monarcas estrangeiros, né? E as histórias seguem um padrão consistente. Nós vamos ver logo abaixo, né, como é que funciona esse padrão. Você vai encontrar isso muitas vezes lá no estudo do Antigo Testamento. Você vai encontrar esse padrão definido, claro, bem orientado, que esse é o padrão de escrita, né, como se fosse uma técnica de escrita que eles apresentam. Mas a gente sabe que, na verdade, não é bem isso. Isso é de origem do Espírito Santo que trabalha dentro dessa especificação, né? Então, assim, apesar do livro ter um caráter militar, o livro ressalta que eles atuam, todos os juízes atuam em nome do Senhor, né? E os juízes, eles, na verdade, são muito mais do que isso. Os juízes, nesse contexto da palavra, nesse contexto histórico, certo? Eles são, além de propriamente juízes, propriamente dito, eles são vistos também como uma espécie de libertadores, né? Então eles trazem a libertação para o povo. Juiz, por exemplo, você lê isso lá no capítulo 3, versículo 9, que o Senhor lhe suscitou libertador que os libertou, né? Então, embora seja assim de caráter militar, como eu falei antes, os juízes, eles eram movidos pelo Espírito para uma missão de libertação, para uma missão especial, né? Para uma missão diferenciada. Outro detalhe importante também é se existe um padrão para esses juízes, né? Como era que Deus levantava esses juízes, né? Se existia assim um perfil. E quando você lê quem foram os juízes, principalmente os mais destacados, né? Porque você vai ver, é outro padrão que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, né? A heterogeneidade, né? de não só de escolha do perfil dos juízes, como também de dedicação do próprio escritor, que foi Samuel, cabe-se de ressaltar, acredita-se que tenha sido Samuel, estabelece sobre juízes. Então vamos lá. Você vê, por exemplo, uma juíza mulher, que é Débora, que ela profetizava ao pé de uma palmeira, né? E ela governava o povo e atendia aqueles que solicitavam a sua mediação em casos de litígio, perdão. Gideão já era um camponês humilde, né? Já era pobre, um cara simples de classe social. Jefté já era o filho de uma prostituta, e a Bíblia deixa assim a gente entender que ele liderava um bando de malfeitores. Sansão já era um jovem celebrado pela sua excepcional força física, mas que não conseguia resistir aos encantos, né, de uma mulher filisteia, né? A gente sabe a história de Sansão e de Dalila. O tratamento literário, como eu tinha falado antes, que os juízes dão aos protagonistas, aos seus juízes propriamente dito desse período, né? Eu não sei se eu falei aqui do período, mas se eu falei eu vou repetir, que foi entre o final da morte de Josué e o início do período monárquico, né? Foi o período onde aconteceu o livro de Juízes. Então ali você tem alguns juízes que tiveram nessa época, alguns homens. Então alguns poucos dentro desse livro, dentro da estrutura literária, são dedicados a vários capítulos, né? Foi o caso de Débora, o caso de Gideão, o caso de Jefté, de Sansão, de Mica, perdão, enquanto que outros apenas só se citou o nome, né? Só tem um nome lá, não tem mais nada, né? E a gente não sabe, às vezes não sabe nem a importância daquela pessoa que teve, claro, o Espírito Santo sabe, porque como juiz libertador, que exerceu a mesma função, o mesmo cargo, mas não teve o mesmo tratamento literário, né? Entre eles está Otiniel, Eude, Sangá, Tola, Jair, Ibissã, Elon e Abdon. Então, essa foi basicamente, né, a estrutura, como o escritor tratou
o Espírito Santo inspirou ele para que tratasse dessa maneira. Outro detalhe legal do livro de Juízes é a estrutura, como ele foi escrito, de que maneira. É como se você tivesse um esboço assim, e dentro desse esboço você fosse encaixando as histórias. Tá mais ou menos assim, né? Então, como é que acontece o livro de Juízes? Em 4 tempos, né? As histórias dos juízes, sempre em 4 tempos. Onde o primeiro tempo se designa, se estabelece, se revela a fidelidade do povo, que sob a liderança de um juiz que governa, que dirige, né, o povo se mantém ali fiel ao Senhor e vive um período de paz e de prosperidade. O segundo tempo, normalmente, é um tempo de infidelidade, que acontece normalmente quando acontece a morte do juiz. O juiz morre e aí o povo de Israel se corrompe. E uma frase vai ser muito comum que você vai encontrar: tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Você vai ver isso se repetir no livro de Juízes, capítulo 4, versículo 1, capítulo 13, versículo 1. Outra frase que você vai ver também dentro desse período pós-morte de um juiz é assim, ó: apartaram-se do Senhor e vão após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles. Então isso aí você vai encontrar lá no capítulo 12, versículo 12 e 13, capítulo 3, versículo 7, capítulo 10, versículo 6. Todas essas informações, isso é a segunda parte da história, sempre é isso. Então, o tempo, eles estão governados por um juiz que é pio, que faz as coisas que agradam ao Senhor. Esse juiz morre, vem o tempo de infidelidade, né? Esse tempo de fidelidade provoca um terceiro tempo, que é o tempo da ira de Deus. Então a infidelidade de Israel acaba provocando uma ira no Senhor, que entrega o povo nas mãos de Deus e seus inimigos. Capítulo 2, versículo 14, 20, 21, 3, versículo 8, 4, versículo 2 e 10, versículo 7, deixam esse pensamento bem claro. A gente entende como é que isso acontece. E finalmente vem o quarto tempo, que é o tempo do arrependimento, que é submetidos, quando eles estão debaixo da opressão do Senhor, eles começam a clamar a Deus, arrependidos, e suplicam a ação de Deus. E Deus, diante da sua longanimidade, da sua bendita misericórdia, uma palavra importante para você que é pecador: não importa o quanto você fez, basta você clamar ao Senhor, que Ele sempre vai ter a sua misericórdia e a graça disponível para vocês. A Bíblia fala que o juiz envia um libertador. O nosso libertador, o nosso juiz hoje é Jesus Cristo, né? Ele é o nosso libertador. Mas naquela época ele enviava homens que os salvava das angústias, dos males. E a Bíblia fala que eles tinham um período de paz ali, depois de que isso tudo acontecia, sobre o reinado do juiz de 40 anos. Somente em um período de tempo, no capítulo 3, versículo 30, que se lê que foram 80 anos. Mas era mais normal, evidente, né, no textos bíblicos, que eles vivessem 40 anos. Então, aí embaixo na descrição eu coloquei o esboço, né, desse livro de Juízes. Se você nos acompanha no nosso grupo de WhatsApp, que eu vou deixar também o link aí embaixo, você também tem acesso a esse estudo em PDF. Mas você vai poder ter esse estudo em sua casa em PDF. Se você quiser conhecer mais sobre a Bíblia, eu quero que você também clique aí e acesse aí o curso A Bíblia Sem Mistérios. O que é o curso A Bíblia Sem Mistérios? O curso A Bíblia Sem Mistérios é um curso onde nós vamos ler todos os 1189 capítulos da Bíblia. Você vai encontrar um estudo como esse, ainda mais detalhado, no início de cada livro da Bíblia, e depois cada um dos capítulos da Bíblia lidos, interpretados, decifrados, deixados de mão beijada para você, para que você nunca mais tenha dificuldade de entender a Bíblia. Então nós vamos falar do hebraico, nós vamos falar sobre o contexto histórico, nós vamos falar sobre o período que o povo viveu, nós vamos falar de versículos difíceis, de versículos que são extremamente complicados, né? E tudo isso, olha, se você soubesse quanto era, você vai ter acesso ainda ao tesouro teológico, que são 12 obras teológicas de altíssimo nível, de altíssima qualidade, que vai sair de graça para você. Você também vai ter acesso
Você vai ter acesso também a outros bônus, vai ter acesso a uma comunidade viva e forte que discute, que trabalha, que questiona, que se pergunta, que enriquece o seu conhecimento da Bíblia, né? Isso tudo você quer saber como participar da comunidade, né? Comunidade A Bíblia Sem Mistérios. Então você clica aí nesse link aí embaixo, é um curso maravilhoso, né, que ele está sendo construído dia a dia e você também pode fazer parte dessa construção, tá bom? Agora não se esqueça de compartilhar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal, certo? De fazer parte dessa nossa comunidade de crescimento na graça. Aí embaixo tem um link do WhatsApp, você pode participar também e assim a gente crescer junto no nome de Jesus. Que Deus abençoe. Um abraço.